versículo 1 ao 6, Atos capítulo 9, versículo 1 ao 6. Enquanto vocês estão procurando, eu vou estar fazendo a oração, que eu tenho costume de fazer a oração. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, neste momento eu me coloco na Tua presença. Pai, eu reconheço, Pai, que eu sou falha, que eu sou pecadora, que eu necessito da Tua graça a cada dia, da Tua misericórdia, Pai. Por isso que neste momento, Pai, eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor tome a minha mente, tome o meu pensamento, meu coração, Pai. Em nome de Jesus, Pai, perdoa-me, Pai, meus pecados, minhas falhas, minhas fraquezas. Pai, eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor venha me usar, Senhor, que o Espírito Santo venha trazer na minha memória tudo aquilo que o Senhor colocou em meu coração, tudo aquilo que o Senhor quer falar à Tua igreja, Pai. Não permita que eu venha falar nada de mim mesmo, mas que eu venha falar aquilo que o Senhor quer falar em nossos corações, ó Pai. Eis-me aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vou estar esperando, não todos que acharam. Atos capítulo 9, versículo 1 ao 6. Você vai ligar lá agora? Atos capítulo 9, versículo 1 ao 6, está escrito assim. É a conversão de Saulo. E Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para a sinagoga, a fim de que encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, e o conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do Senhor. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem te persegue. Dura coisa te é dar coices contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Amém? Podeis assentar? Glória a Deus. Nós vamos guardar bastante esse versículo que eu vou estar repetindo. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que eu te faça? Amém? Nós sabemos, amada igreja, hoje, como foi um dia, né, especial, um dia de testemunho. Testemunho quer dizer, testemunhar os feitos do Senhor na nossa vida. E aqui nós vamos estar falando de conversão. A conversão de Paulo é uma mudança de vida, uma transformação de vida. Todos conhecem e sabem a história de Paulo. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, antes dele ser um apóstolo, ele era um homem estudado, que recebeu uma educação, as tradições, doutrinas da fé hebraica. Nós sabemos que ele estudou os ensinos dos judeus e foi aluno de Gamaliel. Gamaliel, um homem conhecedor da lei. Ele conhecia a lei, ele era um homem inteligente, ele era um homem estudado, mas ele não conhecia Cristo, ele não conhecia Jesus. Ele lutava ali, a gente vê que no princípio, como foi falado, ele pediu as cartas ali à autoridade para que ele pudesse perseguir, para que ele pudesse matar aquele povo que estava falando de Jesus. Por quê? Porque ele estava defendendo, na mente dele, ele estava defendendo aquilo que ele aprendeu, a lei que ele aprendeu. Então ele não aceitava Cristo. Mas é muito interessante que quando ele estava ali a caminho, que ele estava pronto para estar ali perseguindo os filhos de Deus, quando ele estava ali pronto para estar ali para matar, prender e matar aqueles que falavam de Jesus. Ele teve um encontro com Jesus. Jesus apareceu para ele ali e perguntou para ele por que ele estava perseguindo o povo dele. Ele não sabia quem que era Jesus. Ele não sabia que aquilo que ele estava fazendo contra as coisas de Deus, contra a lei de Deus,
no coração dele, na mente dele, ele estava fazendo o que era certo. Mas naquele momento que Jesus apareceu para ele e falou: Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: quem é o Senhor? E ele se apresentou como Jesus. Jesus esteve aqui no mundo, na época de Paulo, Jesus esteve no mundo. Jesus caminhou ali, andou com os discípulos, Jesus deu ensinamento aos discípulos. E Paulo não conheceu, ele ouviu falar de Jesus, mas ele não conheceu Jesus. A palavra de hoje, amada igreja, é para nós, a igreja do Senhor. Muitas vezes, pessoas da igreja, eles têm o conhecimento, o caminhar com o Senhor. Muitas vezes eles estão dentro de uma igreja, muitas vezes eles estão ali fazendo tudo, às vezes ao pensar deles, tudo certinho, estarem caminhando ali, mas eles não tiveram um encontro com Jesus. Muitas vezes tem pessoas que têm anos e anos que estão seguindo uma religião como Paulo. Paulo ali, ele estava ali, ele aprofundou nos estudos da lei, ele aprofundou nas coisas de Deus, mas ele não conheceu a Deus. Há pessoas que aprofundam até mesmo na palavra, há pessoas que aprofundam até mesmo no conhecimento da palavra, mas ele não conheceu, não teve um encontro com Jesus. Como nós sabemos que é um encontro com o Senhor Jesus? Quando nós encontramos com o Senhor Jesus, que nós temos um encontro real com Ele, a nossa vida é transformada. A nossa vida é transformada de dentro de nós. A nossa mente é transformada. Os nossos pensamentos são transformados. A nossa vida é transformada. Nós tiramos prova desse testemunho que foi dado da irmã Cristina. Quando ela realmente conheceu o Senhor Jesus, a vida dela foi transformada. Ela não mudou de família, ela não mudou de casa, ela não mudou de esposo, ela não mudou, mas é dentro dela que foi a mudança. Que muitas vezes as pessoas acham que a mudança, eu tenho que mudar de casa, eu tenho que mudar de casamento, eu tenho que mudar de família, eu tenho que mudar tudo. Não. Muitas vezes a mudança é dentro de nós, como o apóstolo Paulo, que é muito interessante essa palavra que eu pedi para a gente estar guardando, quando Paulo vira e fala assim: o que o Senhor quer que eu faça? Quando ele perguntou: Senhor, Paulo, aquele homem Saulo, aquele homem inteligente, aquele homem que pôde ver, olhar no mundo de hoje, aquele homem estudioso, talvez um teólogo, uma pessoa aprofundada nos estudos, aquele homem, naquele momento que ele viu aquela glória, o apóstolo Paulo, ele se tremeu ali, a palavra de Deus fala que ele teve medo, ele teve aquele temor, porque ele não tinha vivido aquilo. Ele não tinha tido uma experiência daquela. Por mais que ele fosse uma pessoa inteligente, ele não tinha aquela experiência. Mas naquele momento em que o apóstolo Paulo, ele viu aquilo, ele viu a glória de Deus, o que veio no coração dele foi o temor do Senhor. O que veio no coração dele foi querer fazer a vontade do Senhor. E muitas vezes a igreja do Senhor, ela está faltando ter temor ao Senhor. Está faltando ter um encontro real com o Senhor. Porque quando nós temos esse encontro, como Paulo, ele caiu ali naquele momento, ele perdeu toda a direção. A palavra de Deus fala que o Paulo, quando ele caiu, que ele levantou ali, ele já não estava enxergando. Ele estava cego, ele teve que pôr pessoas para estar guiando a ele. O apóstolo Paulo, ele ficou 3 dias e 3 noites sem enxergar e sem comer. Muitas vezes nós não entendemos, mas aquele homem que, naquele momento em que ele caiu ali, a vida dele foi transformada. Ele levantou como uma outra pessoa, com uma vida transformada. Muitas vezes nós temos oração, muitas vezes é unção na igreja, muitas vezes nós vimos palavras, pessoas caírem,
É a ação do Espírito Santo, creio, Deus tem esse poder, porque quando a glória é muito grande e o nosso corpo é frágil, nós somos fracos, e muitas vezes quando nós vimos a glória de Deus, nós não resistimos, e muitas vezes nós caímos. Mas quando a glória do Senhor chega perante um homem ou uma mulher, porque a palavra se refere a homem, mas quer dizer no geral, tanto homem como mulher, quando cairmos ali, o levantar é para levantar transformado. É para levantar ali com uma vida transformada, com uma mente transformada e um coração transformado. O que aconteceu com o apóstolo Paulo? Quando ele ali se levantou ali, a primeira coisa que nós vimos, quando ele saiu, que ele levantou e que ele foi preciso ser guiado por alguém. Imagina um homem estudado, um homem que estava ali da lei, entendido na lei, que estava ali com as cartas para matar aquele povo, para perseguir o povo de Deus, para ele sair daquele lugar. Deus já mostrou para ele, você vai ser dependente. Porque ele era dono de si, ele tomava atitude. Nós vimos que Paulo, ele tinha ousadia. Ele chegou, ele pediu cartas, eu vou fazer isso, eu vou matar aquele povo. Mas no momento em que ele caiu ali, e que ele foi levantado, Deus já mostrando para ele, você vai precisar depender. Ali já foi jogada a soberba dele no chão. Ali já foi tirada a soberba de Paulo, naquele momento em que ele foi levantado e foi guiado por alguém. Ali já veio a humildade no coração dele quando ele perguntou, Senhor, o que eu tenho que fazer? Pois Paulo era um homem, ele não perguntava o que ele tinha que fazer, ele era decidido, ele era autoridade. Mas naquele momento, perante Jesus, ele perguntou o que ele tinha que fazer e o Senhor direcionou a ele, você vai até a cidade. Quando o momento em que Paulo ouviu do Senhor que era para ele ir até a cidade, o que o Senhor estava tentando mostrar para ele e o que o Senhor mostra para nós. Quando nós perguntamos ao Senhor, Senhor, o que eu devo fazer para fazer a vontade do Senhor? O que eu devo fazer para servir ao Senhor? Ele faz o que ele fez com Paulo. Ele deu a direção. Ele dá a direção. E Paulo não era homem de se perguntar o que tinha a fazer. Ele era homem de tomar decisão. Mas quando Jesus chega na nossa vida, nós vimos que nós não somos nada. Que nós não somos ninguém. Que estudo, falar bem, o entender bem, isso não é nada perante Cristo. Que quando Jesus chega na nossa vida, Ele quer nos direcionar, Ele quer ali nos dar a direção das coisas. E naquele momento em que Paulo viveu aquela experiência, Paulo teve uma experiência de ficar 3 dias sem ver nada, sem enxergar nada. Porque isso representa para a gente, amada igreja. Paulo ficou 3 dias ali, sem comer, em jejum. Ele teve que jejuar durante 3 dias. Porque a caminhada dele seria forte. A obra que Deus tinha na vida de Paulo era muito grande, mas aquele homem, ele correu. Demorou muito tempo para ele fazer a vontade de Deus. Jesus esteve aqui na terra e ele não seguiu o Senhor Jesus, pois só depois que o Senhor Jesus foi embora é que o Paulo foi conhecer ao Senhor Jesus. E muitas vezes naquele momento ali, amada igreja, que aquele apóstolo saiu dali, ele sem enxergar, ele sem ver nada e sem comer, ele teve que jejuar. Ele ficou distante de tudo do mundo, ele não enxergou nada. É o momento de Deus tratar com ele. Foi um tempo que Deus tratou com ele, que no momento em que Deus mandou aquele homem ali, naquela casa onde Paulo estava, e orar para ele, e foi tirada, a palavra de Deus fala que dos olhos dele foi tirado algo como se fosse uma escama.
Foi tirado ali uma cegueira dele. Paulo começou a enxergar. Aquela escama, amada igreja, muitas vezes é uma escama que tampa a nossa vida espiritual, que não deixa o homem enxergar a glória de Deus. Porque Paulo, ele estava ali vivendo somente o material, somente o físico. Ele estava ali lutando por uma lei, ele estava ali lutando por uma coisa que ele acreditava, mas o Senhor tinha algo maior para a vida dele, porque a mesma ousadia, a mesma autoridade que ele usava ali para ir contra as coisas de Deus, Deus preparou esse homem para usar essa ousadia, para usar a mesma autoridade para levar o evangelho de Deus. E quando nós vimos a história de Paulo, nós vimos o quanto esse homem sofreu, o quanto ele se entregou às coisas de Deus, o quanto ele foi um dos apóstolos que mais trabalhou na obra. Foi um dos apóstolos que mais ali abriu igreja em várias cidades, em Corinto, em Tessalonicenses. Nós vimos que a Bíblia tem vários livros falando do apóstolo Paulo. Porque o Paulo, quando ele encontrou o Senhor Jesus, sobre a vida dele, ele quis transformar o coração. Ele quis transformar a vida dele. Ele quis mudar a vida dele. E para ele, a gente vê a história de Paulo, que você pode ler no livro de Atos, de 9 em diante, começa a falar depois da conversão dele. Tem o livro de Romanos, Coríntios, todos esses livros falando, apóstolo Paulo falando e ensinando o povo. E no tempo todo que esse apóstolo vem nos ensinando, ele mostra que tudo aquilo que ele aprendeu, que todos os estudos que ele teve, que toda a sabedoria que esse apóstolo teve, ele deixou tudo aquilo para trás. Ele deixou para trás todo o passado dele. É o que nós aprendemos com isso, amada igreja, que quando Jesus ele entra na nossa vida, o nosso passado ele é esquecido, o nosso passado é jogado para trás e nós começamos uma nova vida com Cristo. Não quer dizer que nós vamos ter esquecimento, amnésia, nós não vamos saber o que aconteceu no nosso passado. Não é esse sentido, amada igreja, mas é no sentido de visão. A nossa visão não é mais do passado, a nossa visão é para frente. A nossa visão é caminhar com Cristo, deixando todo o passado para trás, sabendo que a cada dia da nossa vida é uma chance que o Senhor Jesus nos dá para sermos como Paulo, para fazermos a vontade do Senhor. A cada dia que nós vencemos, a cada batalha que nós vencemos, é o Senhor nos encorajando. E no momento que aquele apóstolo estava ali, sem enxergar, sem comer, chegou perante ele aquele homem que orou por ele e tirou ali aquela escama da vista dele. Paulo começou a ter uma visão ampla, uma visão espiritual. Ali foi rasgado um véu ali. É o que acontece conosco, amada igreja. Quando nós aceitamos, quando nós temos uma experiência com Cristo, quando nós abrimos o nosso coração e temos a humildade de perguntar ao Senhor, Senhor, o que eu faço agora? Isso é o quê? É buscar de Deus direção. Quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor direcionar nossa vida, toda essa escama, tudo que tem tampado, tudo que tem ali impedido de nós vermos viver essa experiência com Deus é tirada. Toda essa escama é tirada dos nossos olhos. E muitas vezes as pessoas estão tendo ali o chamado de Cristo e muitas vezes elas não estão tirando essa escama. Apóstolo Paulo, ele era tido ali, esse Gamaliel, ele era tido um dos melhores, que era um homem que era ousado, era um homem que era muito inteligente. Mas Paulo, quando ele chegou perante o Senhor,
Ele, em várias partes da Bíblia, ele fala que tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele estudou, tudo aquilo que ele aprendeu perante a glória do Senhor, perante o mundo espiritual, para ele não tinha nenhum pingo de valor. Sabe por que não tinha? Porque ele estava aprendendo coisas novas. Ali tudo para ele era novidade, era coisas diferentes que ele estava aprendendo. Porque os estudos para ele, as coisas que ele aprendeu das coisas judaicas, a lei judaica, os ensinamentos que ele aprendeu, para ele, não levou a ele a Cristo. Tudo aquilo que ele aprendeu ali, todo o ensinamento que ele teve, ele não encontrou a verdadeira alegria, a felicidade que é no Senhor Jesus. E é o que muitas vezes a igreja do Senhor tem procurado. Tem procurado ali muitas vezes o fundamento das coisas. Tem procurado aprofundar nos estudos. Aprofundar, não sou contra teologia, não sou contra estudo. Mas muitas vezes as pessoas estão mais preocupadas em estudar, em aprofundar na teologia, nas coisas que querem saber para ensinar, mas não está se preocupando em perguntar ao Senhor o que eu faço, não está deixando a vida ser direcionada pelo Espírito Santo. Muitas vezes está preocupado ali com as coisas que é da carne, que é material, como Paulo estava preocupado, e muitas vezes o Senhor está chamando: vem, eu te quero, eu quero levantar você, eu quero fazer de você um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu quero fazer de você não uma pessoa estudiosa, não uma pessoa entendida para o mundo, mas eu quero fazer de você aquilo que ele fez com Paulo, um homem que não temeu a morte, um homem que não deu valor àquilo que ele sabia antes, porque o Senhor, ele não está à procura, ele não quer pessoas que já estão capacitadas. Ele não quer pessoas que já se sentem capacitadas. Ele quer capacitar as pessoas. Ele quer fazer o que, ao contrário do que o mundo quer. O mundo quer pessoas ali que falam bem, que fazem as coisas bem, que mostram o seu eu. Mas o Senhor, ele quer mostrar aqueles humildes. Ele quer mostrar esse daqui, ó. Ele quer falar. Ele quer saber que quando uma pessoa humilde, ela chega a falar, ela sabe que ela está falando ali pela dependência do Senhor. Quando é uma pessoa que é muito bem formada, ela se sente, ela vai crescendo e ela se sente independente. Ela se acha que é ela que pode estar fazendo, ela que vai estar falando. Mas quando o Senhor pega o humilde, como ali naquele momento que Paulo caiu ali na humildade, ele reconheceu que ele precisava de Cristo. Ele reconheceu que ele precisava ser humilde. Ele reconheceu que ele precisava ser direcionado por algo mais forte do que ele. Porque tudo que ele procurou ali, ele não encontrou. Por quê? Porque o tempo que ele estava vivendo era um tempo de revolta, era um tempo de perseguição, era perseguir, era matar, era prender as pessoas. Mas quando ele encontrou Jesus, já foi diferente. A preocupação dele já não estava nas coisas terrenas, estava sim nas coisas do reino de Deus, nas coisas do alto. E muitas vezes a igreja do Senhor está presa nas coisas desse mundo. E o Senhor está chamando muitas vezes para a luz, ali resplandecendo o próprio Jesus, ou a igreja vai esperar Jesus voltar. Vai esperar Jesus chegar como chegou perante Paulo. Paulo, por que tu me persegues? O Senhor nessa noite muitas vezes pergunta: igreja, por que tu me persegues? O perseguir muitas vezes não é só ali, está ali, eu não gosto da igreja, eu não gosto de fazer. Não, é perseguir de deixar muitas vezes, quando as igrejas não deixam os pequeninos fazer a obra de Deus, não deixa ali a vontade de Deus ser feita naquele lugar. Muitas vezes as pessoas estão caminhando contrário da vontade de Deus. Muitas vezes Deus quer fazer algo em vida, em lugar, e as pessoas não estão deixando. Não estão deixando, sabe por quê? Porque se acha que o erro delas é maior do que o poder de Deus. Muitas vezes Deus quer trabalhar e você está impedindo Deus trabalhar na sua vida.
Muitas vezes Deus quer fazer e a pessoa não está deixando Deus fazer, porque não quebrantou o coração, porque não perguntou como Paulo perguntou. Senhor, o que eu vou fazer? Me direciona, me dê visão do que eu vou fazer. Mas muitas vezes não, a visão vem da pessoa, ela mesma tem a visão dela. E é isso que o Senhor nos mostra. E é isso que é uma conversão, isso que é uma transformação de vida. O que Deus tem feito na vida de muitos daqueles que abrem o coração. É só abrir o coração que o Senhor trabalha. É quebrantar o coração. Se a visão muda, a vida muda. É transformado. Como foi dado esse testemunho, foi só a irmã abrir o coração. A vida dela foi transformada. A visão que ela tinha de igreja, a visão que ela tinha das pessoas que eram evangélicas, a visão da falta de amor. Por quê? Porque muitas vezes nós alimentamos e nós vivemos aquilo que nós pensamos, aquilo que nós guardamos no nosso coração. Muitas vezes uma pessoa nos magoa, muitas vezes uma pessoa nos pisa, nos humilha. Quando nós não liberamos, quando nós não oramos a Deus, não falamos, Deus, tira de mim tudo isso. Se nós não tirarmos isso de nós vamos ter a visão de que tudo é daquela forma. Que todos é daquela forma. Mas quando Deus ele tem esse poder, quando nós abrimos o nosso coração e Ele entra, Ele mostra, Ele começa a nos colocar, a caminhar em lugares onde nós vamos ver algo diferente, algo ao contrário daquilo que nós vivíamos antes. Porque muitas vezes até mesmo aquilo que nós sentimos, o que nós colocamos no nosso coração é aquilo que nós atraímos. Se nós colocarmos ira no nosso coração, se nós colocarmos ali o mal no nosso coração, nós vamos estar atraindo pessoas más. Nós vamos estar atraindo pessoas más. Muitas vezes, quando a pessoa é machucada, ela é amargurada. Quando ela é machucada, ela fica com aquela amargura. Então, ela já pega aquelas pessoas, vai só enviando, vai aparecendo só pessoas ali para machucar ela cada vez mais, cada vez mais. Mas quando nós entregamos o nosso coração a Jesus, quando nós descobrimos o amor, Deus nos mostra um caminho de amor. Um caminho de amor. Como a irmã falou, eu pedi a Deus para me colocar pessoas, quantas pessoas, não somente que ela conhece, mas quantas pessoas amorosas existem nesse mundo. E muitas vezes a gente vê pessoas negativas que sempre falam assim, o mundo, as pessoas não prestam, só tem pessoas que não confiam em ninguém, não existe amor, não tem nada de... Muitas pessoas fazem isso. Há pessoas que entram dentro de uma igreja e se decepcionam com uma pessoa da igreja, porque a igreja não é perfeita, ali não tem só ovelha, tem bode no meio das ovelhas. Muitas vezes aquele bode que está ali é para tirar as ovelhinhas, aquele bode atinge a pessoa vai, a visão da pessoa fica sobre aquele bode. A igreja tem isso, a igreja tem aquilo, é confusão, é isso e aquilo, e ela fica presa naquilo. E todo lugar que ela for, toda igreja que ela já vai muitas vezes já armada, já preparada para aquilo que vai acontecer na vida dela. E ela vai atraindo aquilo dali. Mas quando nós colocamos o amor de Cristo, Deus vai nos atraindo, vai nos colocando pessoas, nós temos que saber, existem muitas pessoas amorosas, existem muitas pessoas usadas por Deus neste mundo ainda. Eu creio, eu confio que tem um exército de Deus formado, da mesma forma que o inimigo ele tem exército dele para destruição, Deus tem um exército aqui, usado por ele, para ganhar alma, para alcançar vidas, para fazer o bem. Então que nada venha nos impedir. Não vamos deixar que palavras que pessoas têm lançado sobre a nossa vida, palavras muitas vezes até mesmo de maldição sobre a sua vida, as pessoas às vezes lançam, falando algo, não receba. Quando alguém lançar palavras de maldição sobre a tua vida, o que você lançar coisas ruins, não receba. Não receba. Nós temos que receber aquilo que é de Deus. Nós temos que orar e pedir a Deus, Deus, eu quero bênção sobre a minha vida e repreender toda maldição, em nome de Jesus, amém? Nós vamos colocar, você pode colocar de pé.
Nós vamos estar fazendo essa oração para que Deus venha nos dar essa visão, que Deus venha abençoar